Oi, então vamos continuar com esse comecinho de 2021 com as questões de melhores e piores do que vimos lá no ano passado. Portanto, esse vídeo aqui é exatamente os melhores contos lidos em 2020. Bom pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um aviso para vocês que ontem eu publiquei o vídeo dos piores contos lidos em 2020. Pois é, também existem aquelas pequenas histórias que a gente não curte, quando acaba a leitura a gente fica com aquela sensação de vazio, por que que eu li esse texto? Poxa autor, por que você me sacaneou? Sim, aquela coisa de decepção, realmente, de ficar frustrado. Caramba, como é que pode uma história tão fraca vindo de, às vezes, autores consagrados, famosos? Claro, também tem os desconhecidos que a gente também fica surpreendido pela pouca capacidade, digamos, de produzir algo interessante pra gente. Sim, é realmente algo frustrante. Por isso que eu vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir exatamente o vídeo e descobrir quais foram as piores 4 histórias que eu li lá no ano anterior. E peraí, por que 4? Se aqui eu vou apontar exatamente 5 melhores. Bom, os motivos disso está explicado lá no vídeo. E tudo aquilo tem a ver com o vídeo de hoje. Daqui a pouco vocês vão entender mais. Caso eu tenha esquecido, vocês percebem no vídeo de ontem. Confere lá que também está divertido aquela aposta dos melhores contos, aliás, dos piores contos. Aliás, antes de continuar também, deixa eu dar um aviso que ao final aqui do vídeo eu vou mostrar um conto, ou falar sobre ele na verdade, que ele está não concorrendo porque literalmente ele é bom demais. E seria sacanagem todos os outros concorrerem junto com ele. É o típico au concurso, realmente. Um classicão, vocês vão entender ao final. Bom, vamos definir então aqui os limites. Ano passado, em 2020, eu li exatamente 196 contos. Pois é, bastante coisa. E aqui o canal lê bastante porque eu tenho aquele grande projeto, Contos do Meio Dia, que é a valorização das pequenas histórias. E eu faço para todos os contos lidos resenhas individuais. Pois é, aliás, não vou deixar aqui em cima que não cabe mais. Vou deixar na descrição do vídeo o link da playlist da edição 2020 do projeto Contos do Meio Dia. Lá você vai se esbaldar com muitos e muitos contos apresentados entre 13 coletâneas, se eu não me engano. Bom, vamos lá ao quinto colocado entre as melhores histórias lidas lá no ano passado. Começando com claro, consagrado ou uma consagrada, simplesmente Clarice Lispector. E a história que eu gostei bastante foi A Língua do P. Pois é, aquela famosa brincadeira de criança, né, para meio que esconder algum assunto não muito importante aos adultos. Temos exatamente esse tema aqui dessa história, desse conto da Clarice Lispector. É uma situação interessante, é uma situação tensa. Esse conto está presente dentro de uma das coletâneas aqui desse belo calhamaço, tijolinho que contém todos os livros de coletâneas de contos. É, uma coletânea de contos. Um livro sensacional que recomendo bastante que vocês leiam. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Bom, na verdade, essa história aqui, ela tem a ver com o vídeo passado, porque eu comentei que daquele vídeo eu extraí uma história que eu não curti. E agora eu estou apontando uma história que eu curti muito, na verdade, claro, considerei uma das melhores aqui, aliás, do ano passado. A Língua do P. É uma situação interessante, uma mulher está dentro de um trem, na verdade ela está acabando de chegar à cabine do trem e ela percebe que há 2 homens ali presentes na mesma cabine que ela está. E o homem tem aquele olhar assim, malicioso, ela percebe isso, mas também fica calando dela, né? Só que há um agravante aí. Eles, os 2 homens, começam a conversar exatamente na língua do P. Pois é, em código, eles estão tramando algo perigoso relacionado a ela. Só que, olha só, ela obviamente também sabe a língua do P. Então ela entende completamente o que eles estão tentando que ela não descubra, né? Na verdade é aquela coisa, a ousadia, né? Eles estão tentando planejar algo com ela de perigoso para ela, obviamente, né? Sendo ela uma mulher indefesa e pensam que estão na boa ali, né? Combinando um certo crime e ela está entendendo tudo. A grande sacada então do texto é como que essa personagem aí vai fugir de sua situação.
perigosa, super perigosa, com certeza. E aí você pensa, caramba, que história interessante de uma Clarice Lispector. Ela geralmente não faz esse tipo de história. Pois é, não faz. E aí que está a graça então desse livro que ela publicou, chamado A Via Crucis do Corpo. Pois é, um livro que foi mal recebido pela crítica, ninguém gostou da nova pegada que ela possuía. E, literalmente, nesse livro, ela trabalhou com questões que ela realmente nunca foi por lá, como, por exemplo, violência, sexo, ousadias, algumas coisas bem diferentes. A gente não encontra toda aquela questão super tradicional da personalidade feminina que vai se descobrindo, se percebendo, né, superior aos homens, coisa que é praticamente certo você encontrar em vários e vários textos da Clarice. Enfim, esse conto aqui é atípico, mas é muito bom. Na verdade, ele não é só o melhor texto lá da coletânea Via Crucis do Corpo. Ele é um dos melhores que a Clarice escreveu. É aquele tipo de conto, né, que você não dá muita atenção, até pensa que ele é meio bobinho. A construção dele realmente não tem lá grandes coisas diferentes, originais. No vídeo, aliás, deixo o vídeo aqui em cima também no card, do vídeo resenha que eu fiz a respeito dele, eu explico melhor exatamente o que eu senti ao ler o texto. Nessa coisa realmente que eu digo agora, de que o texto até parece fraco, talvez, por alguma impressão que você possa ter, uma primeira impressão, mas depois que você começa a analisar ali um pouco, você percebe que não, ele é muito bem escrito, muito bem arranjado e passa acima de todas as outras histórias que estão lá naquela coletânea Via Crucis do Corpo e também se iguala aos grandes clássicos que a Clarice produziu ao longo da sua obra literária. Pois é, uma bela história interessante, uma história que inclusive é um pouco cruel ao final. Você tem que ler, com certeza é um bom conto da Lispector. Bom, o quarto colocado aqui dos melhores contos lidos do ano passado vem de um livro que também tem tudo a ver com o que eu falei a respeito da Clarice. Aliás, deixa eu dizer para vocês, eu não tenho certeza se eu falei, porque eu tive que regravar essa primeira parte do vídeo e eu acho que eu não coloquei aqui. Tanto o livro da Clarice, A Via Crucis do Corpo, quanto esse aqui que eu vou mostrar agora, os dois livros estavam presentes no vídeo de ontem dos piores contos que eu li no ano anterior. Pois é, essa conexão que eu havia feito entre o vídeo de ontem e o vídeo de hoje. Livro que às vezes apresenta histórias fracas, também pode apresentar histórias que vão marcar a gente por muito tempo. Bom, o que eu me refiro aqui como quarto colocado é exatamente um texto de Fernando Pessoa, Maridos. Uma história super curtinha, 2 páginas apenas, mas que tem uma certa intensidade que realmente faz com que a gente sempre se lembre, principalmente porque, como eu disse, é um livro cheio de histórias que realmente eu me arrependi de ter lido. Sim, muitas histórias aqui fracas, histórias essas, os textos em si, que a gente nem talvez possa considerar como contos, aquele esquema de ter uma história com uma narração que tem começo, meio e fim. Pois é, com uma peripécia, claro, de um certo protagonista. Essa história aqui, especificamente Maridos, é daquela que a gente não pode dizer muita coisa, mesmo porque ela é super curtinha. E qualquer informação que você dá, você acaba já começando a estragar a experiência de leitura. De qualquer forma, eu digo para vocês que é bom dar uma olhada no link que eu deixo acima da vídeo resenha exatamente deste conto do Pessoa, que tem uma curiosidade bastante interessante. É daquele tipo de história que você começa a acompanhar a narração do protagonista e você não se define exatamente, ou melhor, não existe a definição de quem é o protagonista. Aos poucos que a gente vai descobrindo. Naquele tipo de texto que logo de cara diz: fulano é X, tem tal idade, mora em tal cidade, está acontecendo uma certa ação e vai acontecer uma reviravolta. Não, exatamente o contrário. Você não começa a entender. E tem um elemento interessante ali no meio. Eu estou evitando informações porque o vídeo, que é bom você dar uma olhada, já tem algumas coisitas a mais que já começa a dar informações não muito interessantes você descobrir antes. Então é melhor aqui também não falar nada. Mas o cerne do texto, por ele se tornar bom, é exatamente esse. É um texto que apresenta uma figura narrativa ali, a protagonista. Opa, já dei spoiler. É uma pessoa feminina que narra a história, a sua própria história. Bem bacana, um texto curtinho, ele não tem tempo de ficar ruim, ou seja, se aproximar das outras coisas que encontramos aqui nessa coletânea
dos textos de Fernando Pessoa. Vale dizer uma coisa, caso você não conheça este livro aqui, não há poesia por aqui não, temos apenas prosa do escritor português. E essa é exatamente a questão que torna tudo um pouco difícil você fazer a leitura desta publicação, porque você pensa que você vai gostar, porque você já está acostumado com a poesia de Fernando Pessoa, você dá de cara, na verdade, com prosa. Textos, aliás, muitos deles com vários momentos onde você não tem a informação correta do que ele escreveu, porque naquela época ele tinha apenas manuscritos e literalmente não se conseguiu descobrir que palavra que ele escreveu no papel. Pois é, isso faz com que muitos parágrafos fiquem truncados, ou pelo menos algumas frases. Você realmente não entende que diabo ele queria dizer, porque não dá para sacar mesmo qual é o sentido da frase, às vezes quando falta uma palavra no meio de uma oração. É uma coisa bastante esquisita. Mas enfim, esse livro aqui tem vários contos que às vezes não são contos, muita frustração, com certeza. Aliás, eu acho que eu não comentei também no começo do vídeo, né? Amanhã eu vou fazer o vídeo dos piores livros lidos em 2020 e na sexta-feira faço o vídeo dos melhores livros aí sim lidos no ano passado. Adivinha se esse livro aqui do Fernando Pessoa não estará presente no vídeo de amanhã? Com certeza vai estar, eu vou dar esse spoiler para vocês. Lá eu vou explicar um pouquinho melhor da minha frustração em ler todo esse conjunto de contos ou não contos de Fernando Pessoa. Mas de qualquer forma, Maridos, aí sim é uma história sensacional, curtinha, rápida, não tem muita elaboração, tem uma questão interessante, tem uma certa reflexão filosófica também, e vocês vão entender o que eu quero dizer no vídeo de amanhã também. Mas com certeza recomendo para vocês. Podem ler pelo menos dessa publicação Maridos. Salva completamente o investimento que você vai aplicar na compra do livro. E falando nisso, desses 5 livros que possuem histórias vencedoras dentro deles, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder justamente adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz o uso desse link na hora que você vai fazer a compra, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. É a forma, na verdade, que você pode ajudar este canal de literatura e qualquer outro que você conheça também. Pois é, na hora que você for realmente efetivar a compra, você acessa a Amazon através desse link e a Amazon fica sabendo, foi um antado de livros que deu a dica desta compra, vou mandar então a comissão de vendedor para ele. É simples, você não vai pagar nada mais por isso, a comissão vem da parte do bolso, né, da Amazon. Bom, feito o jabá, vamos então para uma história aqui que realmente, em terceiro lugar, realmente é daquelas que você pensa no começo, poxa, talvez ela não vai render muito, mas aos poucos ela vai ganhando a leitura, com certeza, de quem está lendo. Bom, eu me refiro a essa daqui, ó. Tudo o que me importa é você, escrito por Joe Hill. Nesse livro aqui, recheado de contos de terror, de horror, macabros, histórias tensas, emocionantes, misteriosas, cheio de suspense. Tem de tudo aqui nesta publicação de Joe Hill, que, para quem não sabe, é filho de Stephen King. Pois é, esse livro aqui fez parte do mês do terror lá no mês passado, ou seja, uma história com certeza cheia de tensão. E portanto também deixo aqui em cima o link para você conferir o que eu falei a respeito dessa história que, como eu comentei, ela começa de um jeito que eu falei, acho que ela não vai render muita coisa. Os textos aqui do Joe Hill nessa coletânea são bem longos. E no começo realmente ele faz aquela exposição super típica da escrita dele, estava acostumando, a história é interessante, tem 2 personagens atraentes, mas será que vai render? Falando na história, temos a presença da menina chamada Iris, uma adolescente que está exatamente no seu dia de aniversário. Só que ela tem uma certa frustração que ela tem que, digamos, trabalhar durante todas aquelas 24 horas. O pai não vai poder cumprir a promessa de dar exatamente o presente que ela pediu de aniversário. E fazer o quê? A vida tem que ser tocada dessa maneira. O contexto da história se passa num certo futuro da nossa sociedade e nessa época já existem robôs que você pode contratar para fazer pequenos serviços. E literalmente é o que ela precisa, porque ela está andando num patinete, né,
toda frustrada do seu dia todo errado, começou errado, e o patinete elétrico quebra, para de funcionar. Então ela percebe que tem um robozinho ali que pode servir de auxílio para ela, ou seja, ele vai poder empurrar o patinete elétrico até a casa dela, já que ele fica muito pesado para ela. Então ela usa uma moeda, põe lá na máquina e o robô começa a trabalhar para ela durante 1 hora exatamente. E ele pode fazer tudo o que ela pedir, inclusive a coisa mais fácil que é exatamente só empurrar o patinete até a sua residência. Mas claro que tudo pode mudar nessa história, e principalmente porque esse robô, chamado Chip, se eu não me engano, tem uma personalidade, e é quem mais a gente consegue ter contato, mais ainda do que aniversariante do dia. Uma história sensacional. Já disse que o card está aqui em cima para você dar uma conferida? Acho que sim, né? Da vídeo resenha. Lá eu explico mais essa história que vai tendo um certo momento de reviravolta interessante. O pai da menina é muito interessante, é o lado talvez macabro da história, muito bom mesmo. Aliás, só um aviso para vocês, quando vocês forem assistir o vídeo resenha, ele tem uma sessão spoiler ao final, porque eu precisei comentar alguma coisa que, se eu não falasse, não desse o spoiler, eu não teria o que dizer a respeito da história, porque exatamente é um tipo de conto que ele se transforma, e ao final você tem uma sensação diferente do que você teve durante toda a leitura. Aquelas questões que uma informação dada quando a história se encerra, transforma os personagens presentes nela. É algo bastante curioso. Então, no vídeo vai ter um belo de um spoiler, mas ao final tem a demarcação onde você pode pular e depois conferir qual foi a nota que eu dei. A nota que eu dei foi as 5 estrelas, por isso que ele está aqui entre os 5 melhores do ano passado. Essa história de Joe Hill eu realmente achei muito boa, daquelas que você fala, caramba, gostei, me surpreendeu, porque teve um momento de diferenciação dos personagens. Na verdade, eles passam por um crescimento, se bem que talvez a surpresa seja exatamente que, no fundo, os personagens já eram daquele jeito, a gente só não percebeu e descobriu ao final da leitura. Recomendo bastante. Tudo o que me importa é você, de Joe Hill. Muito bom mesmo. Aliás, deixa eu dizer para vocês, essa edição aqui é especial por enquanto da caixa mistério da Tag Experiências Literárias, Tag Inéditos. Também vou deixar na descrição do vídeo como você pode adquirir essa caixa, que não dá para comprar por enquanto pela Amazon ou qualquer outra livraria, porque é uma edição ainda especial. Acho que ainda não foi publicada de maneira tradicional, mesmo porque quando for não terá, por exemplo, esta capa aqui muito bacana. Enfim, de qualquer forma, também dá para comprar esse livro aqui, muito bom. Porque este sim, tem bastante história boa presente. E vamos então ao segundo melhor conto lido. Mas antes deixa eu fazer um complemento que diz respeito ao conto anterior. Eu esqueci de falar o nome da coletânea onde ele está presente. Pois é, Tudo o que me importa é você, de Joe Hill, está na coletânea Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Esse é o nome do livro, senão você não consegue achar também, né? Mas agora sim, ao segundo colocado entre os melhores. Uma história de um escritor argentino, pois é, nossos irmãos. E um classicão também, Julio Cortázar. Aqui da coletânea Octaedro, onde temos a grande história presente chamada Verão. Pois é, um livro bastante conhecido do escritor argentino, um livro super fininho, que tem bons momentos, momentos assim que eu não entendi talvez direito, mas com certeza. Verão, aliás, é uma história para lá de esquisita. E já adianto para vocês que tem vídeo resenha aqui acima no card, onde você vai poder conferir tudo que eu tive de impressão a respeito dessa história, que vamos combinar, ela parece um pouco normal no começo, depois ela se transforma em algo completamente esquisito, para não dizer talvez maluco e irreal. Sim, é uma história que sai da realidade e vai para um campo da fantasia. Ou talvez na verdade não seja isso. É uma coisa curiosa também que a gente percebe que este conto ele vai se passando por certos momentos de transformação. Na verdade tem tudo a ver com os protagonistas, que são um casal. Homem e mulher que estão numa casa de campo, curtindo as férias. Na verdade eles não estão em boa relação. Eles meio que são distantes quando estão em sua propriedade, em sua casa, lá na cidade. Mas quando eles passam as férias ali, naquela casa de campo, meio que, onde seria um momento de talvez se reaproximar um pouco, na verdade eles ficam mais distantes ainda, cada qual no seu momento.
É uma coisa bastante esquisita. Mas o curioso é que aparece uma terceira pessoa em cena. Na verdade, um vizinho pede que o casal cuide de sua filhinha. Pois é, ele precisa fazer alguma coisa ali nas redondezas e a mocinha lá, aliás, uma criança pequena, não é uma mocinha, ela precisa dos cuidados ali, só ficar de olho, na verdade, não é nada demais. É curioso que talvez a presença daquela pequena menina possa modificar aquele casal. Aquelas coisas, né? Um casal que nem filhos tem, quando tem que cuidar de uma criança, talvez, né, tenha uma certa mudança de atitude. A gente fica com essa sensação quando está lendo o texto, mas na verdade não é o que acontece. Na verdade eu vou parar de falar qualquer coisa, porque também é uma história que você tem que saber o menos possível. É uma história que tem um tom de mistério, um certo suspense, aliás, um certo não, um grande suspense, quando justamente o texto ele passa de uma realidade meio cotidiana, banal até, e começa a se transformar em alguma coisa tensa. Pois é, lá no vídeo eu dou um pouquinho mais de detalhes, mas não chego a fundo exatamente. Ou tem, não, acho que tem sim ao final do vídeo também uma pequena sessão spoiler, mas eu não revelo muita coisa não, porque realmente é do tipo de história que quanto menos você souber, melhor. De qualquer forma, essa história do conto da coletânea Octaedro eu considerei uma das melhores com certeza, porque justamente é uma história que não enrola também, vai direto ao ponto, o ponto é meio sim nebuloso no começo, mas depois se transforma em algo realmente de impacto. Você realmente fica incomodado com essa história desse casal e dessa menininha que aparece ali no meio, só meio que para encher o saco. É algo bastante profundo, digamos assim. Mas cada pessoa que ler esse texto com certeza vai ter uma sensação diferente, porque é um texto que a gente pode considerar até um pouco aberto. Ele não faz muitas definições exatamente do que acontece nessa parte um pouco mais fantasiosa. Então você pode meio que tentar compreender o significado daquela cena específica de maneiras diferenciadas. Vai variar realmente de cada leitor. Pode ser que vocês leiam e não entendam nada, por que aconteceu isso? Qual o motivo? Bom, o motivo existe. Depende do que você pode querer se aprofundar na cabeça desses três personagens, o casal e mais a menininha. Quem sabe outras coisas que apareçam também. Enfim, é uma história que eu recomendo bastante para vocês de ser lida. Com certeza vale mesmo todo esta coletânea aqui de conjunto, né, de 8 contos. Por isso que o texto, o nome do livro é Octaedro. E falando em conjunto, é aí que chegamos no grande vencedor aqui do melhor conto que eu li lá no ano passado. Vale lembrar de novo, né? Ao final aqui eu vou dizer para vocês o conto que foi o concurso. Mas esse aqui é o que eu mais gostei. Talvez eu esteja caindo numa questão de gosto pessoal, pode ser que não seja uma história super fantástica, superior, infinitamente superior às demais que eu já tenho mostrado, mas bom, vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer, porque o autor da história é Machado de Assis e a história é Dona Paula. Mais uma daquelas histórias machadianas onde a figura feminina é super importante, tudo está em volta dela. E é por causa disso que, na verdade, você tem então aquele leque de mistério, porque, vamos combinar, né? Todas as mulheres do Machado de Assis têm aquele quê de você não entender exatamente o que passa na cabeça delas. Literalmente. Você vê muito disso nos romances, principalmente, né? Tipo Capitu, só para dar um grande de um exemplo. Ou então Yaya Garcia, Lívia. Sim, são várias, infinitas, que você às vezes não entende o comportamento delas, as sensações dos personagens. Bom, a grande graça então aqui de Dona Paula, que é esse o nome do conto, acho que eu já disse, né? Mas eu acho que eu não disse que tem vídeo também resenha aqui em cima no card para você conferir exatamente mais detalhes a respeito dessa história. De maneira geral, já entrando no ponto básico, né? O que acontece nela. Sim, Dona Paula é uma senhora já viúva que vive na sua casa no Alto da Tijuca, se eu não me engano, e raramente vai visitar a sua irmã ou sua sobrinha. Cargas d'água que ela resolveu visitar justamente a sobrinha. Acho que é Venancinho o nome dela, se eu não me engano. Quando ela adentra a casa dela sem ser anunciada, ela fala para os escravos, ó, não avisa que eu estou subindo, vou fazer uma surpresa para minha sobrinha. Eis que ela abre a porta do quarto e encontra a mocinha lá chorando. Chorando muito, bastante, forte. Na verdade,
a sobrinha dela brigou com o marido, recém-casados, quer dizer, não sei se são casados há muito tempo. O que importa é que foi uma briga séria e meio que rolou a proposta de separação. Pois é, aí Dona Paula fica preocupada. Não, eu preciso ajudar minha sobrinha, afinal de contas, né? É sangue do sangue. Ela vai então interceder junto ao marido de Venancinha, acho que é Conrado o nome dele, não lembro direito. Enfim, o que vale é que ela tenta chegar num certo acordo com ele, né? Tipo, vamos esfriar um pouco essa relação aí, né? Ficar um pouquinho separado. Eu vou deixar minha sobrinha junto comigo lá em minha casa, no Alto da Tijuca, passar uma temporada, só para você esfriar a cabeça, né? Afinal de contas foi ele mais que brigou com ela do que ela com ele. E ele topa, tudo bem, vai. Essa temporada ela pode ficar com você, tudo bem. E no final dessa conversa e de tentar uma remediação, aquele conflito do casal, meio que o cara diz, né, o Conrado fala o nome do sujeito, né, que claro provocou todo o ciúme dele. Ele diz o nome do cara e a senhora Dona Paula fica abismada. Como é que é? Repete o nome? É esse o cidadão que talvez Venancinha esteja flertando ou não, vai saber, né? Na verdade ela fica abismada porque, peraí, eu conheci um sujeito, um homem formoso com este mesmo nome, sobrenome. Ela fica, não pode ser aquele velho? Venancinha com aquele homem muito mais velho do que ela, como pode? Bom, na verdade, tem outras questões aí na história que eu não vou dizer aqui, mas lá na videoresenha está mais detalhado. É uma história, tem a sua tensão, com certeza, você não sabe o desdobramento final dessa briga de casal, mas o que importa realmente é esta grande protagonista, a Dona Paula, nem tanto a Venancinha. A gente conhece também, claro, um pouco ela, porque é uma história que valoriza as personas femininas, não tanto as masculinas, mas o jeito, o comportamento, o interesse de toda essa história de Dona Paula para com a separação, quase iminente separação da sua sobrinha, realmente é algo que faz com que a gente lembre dos bons romances do Machado de Assis, onde justamente ele sempre curtiu passar para a gente, na verdade, não uma história cheia de peripécias, com reviravoltas para lá e para cá, porque o que sempre importou ao nosso autor é exatamente contar as sensações, as reações dos personagens frente ao que vai acontecendo na vida deles. E justamente a reação da Dona Paula para com essa história, que de um certo modo tem a ver com ela também, é que é interessante, que faz com que esse texto seja muito bom e seja bem lembrado com certeza. A gente faz a leitura, termina, fica pensando, parece uma história simples? Na verdade não tem nada demais. Mas o modo narrativo do Machado é o que vale, é isso que faz com que a gente sempre se lembre dessa história. O jeito que ele conta tudo isso e depois termina de uma maneira também que chama bastante a atenção, com certeza. Sim, vocês podem fazer a leitura desse conto e ao final falar, Paulo, esse conto não é tão grande assim para ser o melhor lido no ano passado. Os outros que você apontou talvez sejam melhores. E eu posso até concordar com você. Mas como eu disse no começo, pode ser que por causa do fato de eu gostar bastante do Machado, eu valorizei demais esse conto? Pode ser que sim. Talvez o Verão do Cortázar seja muito interessante, talvez o conto do Joe Hill mais ainda, são contos tendendo ao fantástico, aqui é uma coisa mais pé no chão, mas também tem muita fantasia, e talvez seja justamente da Dona Paula, a fantasia de coisas talvez não vividas. Começa a me entender exatamente qual é a questão então do texto do Machado? Pois é, talvez ele seja bom mesmo. De qualquer forma, recomendo bastante que você leia não exatamente essa coleção aqui, também esqueci de dizer o nome do livro, né? Mulheres de Machado, que é uma seleção de contos onde o foco é exatamente as personas femininas. É da editora SESI, São Paulo Editora. Quem fez a organização aqui, de novo, eu acho que eu não vou achar. Outro dia eu fui falar e não descobri quem foi o autor. Acho que é o Hélio de Seixas Guimarães, se não estiver errado, mas não importa. Bom, necessariamente você não precisa adquirir esse livro, pode ir atrás de onde a história foi originalmente publicada, que eu não sei, para falar a verdade, qual livro que foi, entre os tantos de coletâneas de contos que o Machado publicou. Mas enfim, Dona Paula foi o melhor conto que eu li ano passado. Bom, agora só resta falar sobre aquele conto que eu disse que era tão bom, tão perfeito, que seria uma sacanagem ele concorrer com qualquer uma das outras 200 e poucas pequenas histórias
lidas lá em 2020. É sensacional essa história. Pois é, eu me refiro a um texto de Monteiro Lobato, Negrinha, aqui da coletânea Negrinha. Aliás, é a primeira história aqui da publicação. Simplesmente uma narrativa sensacional, imbatível, um clássico da nossa literatura. Não dá para ele concorrer com ninguém, somente outros grandes clássicos, até da Clarice Lispector, Machado de Assis, entre tantos. Mas, pegando de maneira geral algumas pequenas histórias, realmente não tem jeito. Eu teria que dar o grande prêmio para Negrinha. Bom, eu deixei ao concurso também porque ele merece até uma certa homenagem depois desse ano que foi terrível, 2020, inclusive deu ao próprio Monteiro Lobato uma grande ofensa, né? Afinal de contas, vimos, né, no finalzinho do ano, a sua neta renegar a obra de seu avô. Pois é, ela quer sacanear com o texto do seu avôzinho. Que beleza! Sim, aliás, a leitura desse conto e também a videoresenha estava planejado, quer dizer, não foi combinado, né? Mas ela ia sair justamente quando teve aquele perrengue lá nos Estados Unidos relacionada justamente a esta causa, digamos assim. E eu tive que literalmente não publicar o vídeo. Aliás, eu nem cheguei a gravar. Eu fiquei tão, caramba, se eu fizer isso vai dar bagunça. Com certeza o pessoal não vai entender, vai misturar as coisas, não vai querer entender o que é Negrinha, o que é o texto de Monteiro Lobato, o que ele significa. Eu acho que ele tem muitos outros significados do que aquela coisa besta que todo mundo considera que há no texto. Realmente é ofensa em cima de ofensa, né? É gozado, né? Preconceituoso, né? É que fala que ali há preconceito, enfim, não importa. Negrinha é o concurso, é maravilhoso. Quem não gosta, bom, sei lá, aprende a ler, acho que ajuda bastante. E bom, aqui está o apanhado geral de todas as publicações que contêm as melhores histórias lidas lá no ano passado. Com certeza, dentro dessas publicações ainda existem outras muito boas também, aquelas que quase chegaram lá na nota máxima, histórias também inesquecíveis. Como também, né, existem aquelas histórias mais ou menos presentes em qualquer publicação, coletâneas de contos, sempre tem isso, né, altos e baixos o tempo todo. De qualquer forma, se vocês ficaram realmente interessados em nenhuma dessas histórias apontadas aqui nesse vídeo, ou as piores lá do vídeo de ontem, que podem estar presentes nesse livro, se quiserem adquirir os livros, façam uso do link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que vai ajudar o canal realmente bastante a crescer mais um pouquinho. Com certeza foi um bom ano de 2020 em termos literários. Literatura boa a gente sempre encontra, basta procurar e também cavucar um pouquinho, né? Enfim, continuando as retrospectivas lá do ano passado, amanhã vamos ver os piores livros que eu li em 2020 e na sexta-feira os melhores livros que eu li no ano passado. Bom, é isso. Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado os dois vídeos que eu fiz de encerramento e começo desses 2 anos. Perspectivas e retrospectivas. Não, é o contrário, né? Primeiro as retrospectivas, depois as perspectivas literárias aqui do Batado de Livros. Bom, a gente se vê então nos próximos vídeos. Lembrando, semana que vem começa a temporada mesmo 2021 com as famosas listas de leitura. Com certeza muito bom também de ser conferido para quem gosta de canais literários. E tchau!